Olá, me chamo Poliana Aguiar e hoje vamos dar início a uma série de conversas chamada Polipapo. Iremos selecionar temas importantes para a nossa cidade e escolher um convidado para tratar sobre esse assunto. Hoje estaremos conversando com o João, mais conhecido como João do Lixo. Vamos descobrir por quê. Tudo bom, João? Oi, tudo bem? Por que que você recebeu esta alcunha, João do Lixo? Eu comecei como catador de material de reciclagem, né? Eu com um carrinho na rua andava coletando em festas na capital de Teresina. E aí o pessoal meio começou na brincadeira, né? Aquela ideia de eu coletar lixo na rua e o pessoal começou a me chamar de João do Lixo, olha, João do Lixo, tudo. E aí eu vi nesse chamado chacota, né, que o pessoal Uhum. falava, uma ideia de um nome fácil de falar, um nome fácil de lembrar, um nome simples, né, que serviria para a população mais humilde, pessoal que para o pessoal entender melhor a ideia de João do Lixo, né, um nome fácil de lembrar e virou um marketing, né, a ideia do nome. E você começou quando a trabalhar exatamente de forma profissional com o resíduo sólido, também mais conhecido como lixo, né? Popularmente chamado de lixo. Eu sempre tive essa paixão assim por pelo Re- lixo, pelo Reuso. resíduo, pela reutilização. Meu pai, a gente criança, eu quando era menino, eu e minhas irmãs, ele tem uma eletrônica de televisões antigas e elas vinham muito tubos com cobre. E aí nas férias, a gente sem ter o que fazer, ele colocava a gente para retirar esse cobre. E aí ele já sem perceber, já estava dando aquele direcionamento para mim, né? Na ideia da reciclagem, eu tinha meu dinheiro, a gente tirava o cobre da televisão e vendia na sexta-feira e tinha dinheiro para comprar um bombom, um chiclete, isso menino. Olha que Já, interessante. ele já foi já mostrando Foi dentro de casa, então, dentro que de você casa começou a a receber ideia, essa consciência da reutilização é, e a, do material e, sólido. e a ideia do amor que eu tenho, né? Ele vem, ele foi brotando, né, no decorrer do tempo. Eu comecei, fiz um curso de fisioterapia, não deu certo, porque na verdade eu era um simples aluno. Eu não gostava, na verdade, da área de saúde. A minha ideia era mais a área de meio ambiente. E aí eu fiz o curso de engenharia ambiental, engenharia sanitária, né, para trabalhar a parte de projetos. E foi dando certo, fui desenvolvendo esse trabalho. Com os dois cursos superiores que eu fiz uma pós-graduação, vi que a empresa precisava de um engenheiro de segurança do trabalho, fiz a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e passei para a parte, vi que a empresa precisava da parte industrial, né? A parte já de reciclagem mesmo, porque nós trabalhamos com a parte de beneficiamento. Teresina tem Então, o que era uma paixão de família se tornou uma empresa? isso. A A sua empresa ideia tem quantos anos? assim, nós temos 12 anos registrados, né? Mas a Uhum. gente já vem no desenvolvimento do nosso trabalho já há muito tempo, desde a ideia de quando eu era catador de material de reciclagem. E, De reciclagem. e a sua história com o Salve Rainha? Conta um pouco desse. Sim, sim, pois é, foi uma oportunidade que eu tive, né? Foi uma ideia que eu tive para ter um direcionamento, ter uma facilidade em direcionar o lixo de eventos. Como eu andava com carrinho coletando esse material, e aí o Salve Rainha foi um dos projetos que eu consegui desenvolver esse trabalho. Dar início ao Dar início, desenvolvimento. tanto que eu comecei coletando esse material de graça, né? Tipo assim, o Júnior chegava, eu pedi para o Júnior para para mim fazer essa coleta do material da Uhum. festa. E aí ele deixou, e aí eu tive a ideia de comprar tambores para as pessoas botarem o lixo dentro, tambores de 200 litros. E eu vi a aceitação, as pessoas jogavam o lixo no lixo. E aí quando dava no final do evento, a gente já estava com o evento quase todo limpo. E onde foi eu tive a ideia de fechar contratos com outras festas, Uhum. de Com limpeza de outros eventos, eventos. contratar pessoas de pequenos eventos, né? A gente Uhum. começou com um evento de 1.500 pessoas. Hoje em dia a gente já faz eventos de 40 mil pessoas, como são as festas juninas. Então, atualmente, a sua empresa
trabalha com grandes eventos, não é Isso, isso? a gente começou com eventos pequenos, como essa oportunidade que eu tive no Salve Rainha, e aí hoje em dia a gente já faz grandes eventos, como a gente fez a cidade junina, né? Fizemos também os fogueiros do governo do estado e fizemos a junina da prefeitura e também o arraial da capital. Grandes eventos, sim, eventos de 30, 40 mil pessoas, né? João, você disse que tem formação em engenharia ambiental. Me conta um pouco sobre essa questão, mais conceitual do que realmente seria lixo. A ideia do lixo hoje em dia existe toda uma questão de preconceito em cima desse nome. Uma das coisas também que me influenciou sobre a questão do nome da empresa João do Lixo é justamente tentar dar outra visão para as pessoas do lixo. Mostrar para as pessoas que o lixo ele pode ser tratado. O lixo ele tem um retorno financeiro dentro dele. O lixo Ele pode voltar para a cadeia produtiva, né? pode E voltar para a cadeia produtiva. Eu tenho materiais plásticos que já estão eu acredito que no 20º retorno da cadeia da reciclagem, né? A ideia do símbolo da reciclagem, ele é justamente esse retorno novamente desse material. São as três setas, né? Que uhum, vai indústria, uso e retorno, retorno. né? Para a indústria novamente. E eu tenho materiais que já fizeram esse retorno para mais de 20 vezes já. Como meus sacos de lixo, eles são sacos de lixos recicláveis. Eles já foram sacos de lixo de eventos, eles já foram sacos de lixos que se tornaram novamente sacos de lixo. A ideia é essa, é o retorno e é o trabalho da questão do lixo zero, sempre. Aguapés no Rio Puti e agora Justamente, nas ali é lagoas. a super poluição é a poluição do rio, né? Os aguapés, eles são um, é, Uma um proteção, né? sistema que a água que o rio tem de proteção contra a poluição. Os aguapés são responsáveis pe- A pe- natureza é pelo inteligente, não é isso? controle dessa poluição. Quando existe uma grande quantidade de poluição, os aguapés Se se proliferam. proliferam, porque é necessário, na verdade, a natureza vê a necessidade de aumentar a quantidade de aguapés para que eles tenham um, um tratamento maior da poluição que é jogada no rio, Então a né? planta ela filtra essa água Ela filtra poluída. a água poluída, ela filtra a poluição do rio. O problema é que quando ela se desenvolve em grande quantidade, ela acaba impedindo a entrada da luz solar, né, que prejudica a oxigenação dessa água e Justamente, todo o criando um bioma problema desse maior ainda. ambiente, do meio ambiente, fica prejudicado, não é Criando isso? um problema maior ainda. Existe também um processo que acontece também dentro do rio, além dessa questão dos aguapés, é um processo chamado de bioacumulação. Esse é um dos grandes problemas que vem trazendo doenças como o câncer para os seres humanos. O, um processo que acontece assim, o, o plástico que é jogado dentro do rio, ele vira microplásticos. Esses microplásticos são comidos pelos pequenos peixes. E esses pequenos peixes são comidos pelos grandes peixes e nós consumimos os grandes peixes. O que é que ocorre? Esses microplásticos vão para o sangue. Já foi provado cientificamente que o ser humano ele tem uma quantidade muito grande de microplásticos dentro do sangue, decorrente desse problema do lixo que é jogado no rio, do peixe comer o microplástico e nós consumimos o peixe pequeno. Que até mesmo quem tem, não é querendo assustar quem tem o costume de comer aquela conhecida manjubinha, a manjubinha que já vem com o O microplástico microplástico embutido ali de embutido, que na verdade ela presente não sabe definir, ela não tem a definição do, do, do que do é que o é que não é o que é o orgânico. que não é. Ela vê aquele microplástico, ela vê a facilidade que ela tem de ingerir aquilo e ela ingere. E aí a gente vai, come a manjubinha, come o O peixe peixe maior, tambaqui, o tambaqui, e aí a imediatamente pescada a amarela. gente
ingere esse microplástico. E esse microplástico é que traz essas doenças, como Causa essa bioacumulação no essa nosso corpo, bioacumulação não é dentro do corpo. isso? Interessante. João, a gente sabe que com relação ao resíduo sólido, existe uma legislação, inclusive nacional, que cria os planos, né? O Plano Nacional de Resíduo Sólido, que ele foi criado exatamente para que se fosse dada uma destinação correta a esse resíduo, né? Que a gente comumente chama de lixo. Você poderia fazer alguma consideração com relação a isso? A ideia do Plano Nacional ele foi criado para tentar gerenciar. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele vem vinculado, que eu acho até uma, que deveria ser desvinculado ao saneamento básico. É porque eles têm a ideia de que o lixo ele é relacionado à questão também de saúde. É um problema de saúde também. Então a gente está encerrando o nosso papo de hoje com o João, mais conhecido como João do Lixo. Agora a gente já entendeu um pouco mais sobre o assunto de reciclagem e aguardem o nosso próximo episódio. Então, João, com relação ao tratamento que a nossa cidade dá ao resíduo sólido, que pontos positivos e que pontos negativos você levantaria com relação a esse assunto? Eu acredito assim que falta muito ainda, mas é importante lembrar que está acontecendo, está sendo desenvolvido essa área, está sendo cobrado. Para o poder público e o poder público está todo tempo fazendo, né? Que antigamente não existia esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Antigamente não existia essa preocupação. Hoje em dia a gente vê essa preocupação maior. O importante que a gente vê é que está acontecendo esse desenvolvimento lentamente, mas está acontecendo. A ideia de que antigamente todo mundo fazia evento dentro da capital, sem nenhum controle de resíduos, hoje em dia já existe essa cobrança das empresas. Você não faz um evento sem uma empresa que faça o gerenciamento do resíduo. Ou então a Secretaria do Meio Ambiente não libera esse evento e você não consegue se alvará. Então a gente está vendo que existe, que está acontecendo devagar, mas e está dando certo, né? A ideia é que isso se desenvolva cada vez melhor. Isso com o lixo que é criado dentro de eventos e com relação ao lixo doméstico. O lixo doméstico tá tendo que ter uma preocupação ainda da população. Existem pontos de coletas na capital, poucos ainda não está sendo desenvolvido esse trabalho. Eu acredito que tem que ter uma preocupação maior em um atendimento da população em si, de lixos da residência, lixos residenciais, Então, seria, no caso, políticas públicas de de campanhas controle, de controle de resíduo sólido, de é esse, campanhas campanhas de desenvolvimento desse trabalho de educação de educação ambiental, né? De ambiental orientar a do população. lixo domiciliar, porque muita gente se preocupa, muita gente separa seu lixo em casa. E não tem para quem deixar, não tem onde deixar, não tem como deixar. Eu recebo ligações todo dia de senhoras que separam o lixo Eu em casa. separo, Pois eu é. separo o lixo em casa, a E partir de aí, será plástico, que mas você tem onde deixar? eu não- Você tem essa preocupação, né? Nós temos coletores em algumas praças da capital de Teresina, mas ainda falta muito ainda. Ainda falta uma preocupação maior de distribuição, uma distribuição dos maior pontos dos de pontos de coleta, né? coleta desse material. Ou até mesmo criar desenvolvimento de uma coleta seletiva domiciliar, né? Como o lixo, Justamente, como a gente atualmente tem a coleta. existe essa coleta através da empresa que presta serviço à prefeitura, mas ainda existe aquela dificuldade que a população tem de ligar e passar vários dias, vai pegar, às vezes não vai, às vezes porque só tem um caminhão para fazer a coleta e aí demora muito para fazer a coleta. Às vezes eu acho que existe um projeto que tem que existir, que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos exija que Uhum. ele seja posto em prática, mas muito rasteiro, ainda muito lento, né?
não é um plano efetivo. Então a gente está encerrando o nosso papo de hoje com o João, mais conhecido como João do Lixo. Agora a gente já entendeu um pouco mais sobre o assunto de reciclagem e aguardem o nosso próximo episódio. Então, eu queria agradecer, João, a sua presença aqui hoje, nos dando esses esclarecimentos a respeito do tema reciclagem, né? Trazendo esse conhecimento, porque esse é um assunto, né, de grande importância para uma cidade que está se desenvolvendo, não é isso? Eu que agradeço, Poliana, por mais essa oportunidade de estar podendo passar essa informação para mais pessoas. A ideia é essa, é a gente estar transmitindo a informação da ideia de que o lixo ele tem um valor agregado a ele e que ele pode ser 100% reciclável, né? Voltar para a cadeia. Voltar para o ciclo, entrar dentro de um ciclo de reciclagem, a ideia de indústria e retorno para a indústria novamente, né?